Fala galera, beleza? Estamos hoje na nossa aula 04 de matemática para o Enem e hoje a gente vai falar de função afim, tá? Então é muito bom ter você aqui. Antes de mais nada eu quero te deixar alguns recados. O primeiro recado é muito importante. Toda quarta-feira, 16 horas, até então, né, haja o que houver, a gente vai ter uma aula de matemática, uma aula bem completa, onde eu vou destrinchar, escolha um conteúdo, destrincho ele o máximo para você. A gente pratica com vários exercícios, tá bom? E no sábado, também, provavelmente às 16 horas, sai uma aula de dúvidas. Então você tem a oportunidade de estudar essa aula durante a semana, mandar dúvida e eu gravar para você e responder, tá? Então assim, olha só, hoje é a nossa aula 04 e eu quero te fazer alguns pedidos. O primeiro não é para se inscrever no canal, compartilhar, dar like. Se você quiser fazer isso, ótimo, tudo bem. Mas se não, eu só quero te pedir o seguinte. Aguenta 5 minutinhos dessa aula. Eu te peço 5 minutinhos. A aula deve ter aproximadamente 1 hora, um pouco mais, um pouco menos. Eu te peço só 5 minutos. Fica 5 minutos na aula que eu vou tentar te mostrar nesses 5 minutos como função do primeiro grau é fácil e de que forma você pode usar ela para melhorar suas notas do Enem. Tá bom, galera? Então é isso. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje e força que a gente vai chegar no nosso resultado. Bom, a verdade é a seguinte. Eu já ensinei função afim inúmeras vezes e eu nunca consigo dar a mesma aula. Eu não sei o que é que acontece. Eu acho que é porque é um assunto tão... Como é que eu posso falar? Tão teórico, tão... Vamos ver uma palavra correta. É um conteúdo tão natural assim de a gente conseguir compreender, olhando tudo bonitinho, que dá pra gente começar de trás pra frente, de frente pra trás, de vários modos aí, que não dá pra gente se atrapalhar. E eu vou tentar te explicar isso aqui agora, em menos de 5 minutos, o que é de fato uma função. Uma função e uma função afim, tá bom? Então vamos lá. O que é uma função? É muito importante a gente saber o que é uma função, porque muita gente não sabe, acha que sabe, mas não sabe, tá bom? Uma função é uma relação. Quando você se relaciona com uma pessoa, né, é a mesma coisa aqui. Só que aqui eu não vou relacionar pessoa com pessoa. Eu vou relacionar conjunto com conjunto. Geralmente eu tenho um conjunto que eu chamo de A, o outro conjunto que eu chamo de B. E o que é que eu faço? Eu pego os elementos de A e ligo e relaciono com os elementos de B. Então eu chamo isso de uma relação. Mas não é uma relação qualquer, tem que ter uma relação específica, né? A mesma relação que você tem com sua mãe, você não vai ter com seu namorado ou namorada. E aqui é a mesma coisa, existe uma regra, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Existe uma regra para essa relação aí, tá bom? Então vamos entender aqui mais ou menos o que é que seria isso. Vamos imaginar que a gente vai pegar 2 exemplos. Olha só, você está numa certa estrada, tá bom? Então de um lado você vai ter o seu deslocamento, tá? Por exemplo, no início do meu deslocamento, eu estava no quilômetro 100 dessa estrada, tá bom? Então, aqui vai ter o meu tempo passando. Quanto mais o meu tempo passa, mais eu me desloco, mais eu vou me movimentando. E aqui você vai ter o seu deslocamento. Vamos chamar de ΔS esse negócio. Você já está aí, no mínimo, no primeiro ano, então você já vai saber o que é o ΔS. É o seu deslocamento, a sua movimentação. Tá certo? Então tudo bem. No comecinho, você estava no quilômetro 100. Aí você continuou se movimentando nessa estrada e depois de 1 hora, o que é que acontece? Você chegou lá no quilômetro 150. Aí você vai e continua. Então na segunda hora, você chega no quilômetro 200. Então imagine aqui que você tem uma terceira hora. Você vai chegar no quilômetro 250. Então você percebeu que a relação entre o tempo e o seu deslocamento, eles seguiam uma determinada regra. Para cada 1 hora que se passou, eu andei 50 quilômetros. Da primeira para a segunda hora, aumentou mais 50 quilômetros. Da segunda para a terceira hora, aumentou também mais 50 quilômetros. Ou seja, a cada hora eu ando 50 quilômetros. E o mais interessante de tudo é que esse estilo de comportamento a gente consegue até aplicar
uma regra de 3, onde eu tenho tempo e eu tenho deslocamento. Eu sei que a cada hora, em 1 hora, eu me desloco 50 km. Então, se eu quero saber, depois de 30 horas, quantos quilômetros eu vou ter andado, é só colocar o x. Então, uma função do primeiro grau, ela tem um comportamento proporcional, tá? Até com regra de 3 a gente consegue chegar no resultado. Não é nada de tão mirabolante assim. Eu pego uma grandeza, relaciono com outra grandeza através de uma determinada regra, tá? Eu tenho uma regra para gerir este tipo de comportamento. E na função afim é dessa forma. Para intervalos iguais aqui, eu tenho intervalos iguais do lado de cá. Olha só, meio pelos extremos. X é igual a 50 vezes 30. X é igual a 1.500 quilômetros. Tá certo, pessoal? Basicamente, uma função afim, ela é neste formato aí. Função é uma relação entre duas grandezas ou dois conjuntos, tá? Matematicamente, definitivamente, são dois conjuntos de qualquer natureza. Não precisa ter necessariamente só números aqui ou números do lado de cá, mas eu trouxe um exemplo mais prático aí que a gente vê na física do movimento retilíneo uniforme, tá? Que é um movimento retilíneo uniforme, e que a gente não associa isso com uma função do primeiro grau, tá certo? Geralmente, nesse primeiro conjunto, a gente tem os elementos de x, nesse segundo conjunto, a gente tem os elementos de y, ou, mais bonitinha, de uma forma mais bonita, mais bonitamente, aqui eu tenho o meu domínio e aqui eu tenho a minha imagem ou os meus resultados. Eu gosto muito de explicar assim para os meus alunos, que do lado de cá a gente tem os nossos resultados. E um crescimento proporcional, grandezas diretamente proporcionais, onde a gente consegue aplicar a regra de 3 e chegar nos resultados. Tá certo? Então eu acho que eu consegui, em 5 minutos, te dar uma noção geral do que é uma função afim. E se você gostou, você continua assistindo o vídeo até o final. E aí eu te peço, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, baixa o e-book que está aqui na descrição para você continuar estudando, ainda dá tempo de estudar para o Enem. E se você não gostou, vai embora, vai fazer qualquer outra coisa, tá? O lado bom para a galera que fica até o final é o seguinte, 80% da galera não assiste mais do que 12 minutos de aula, tá? Dá para olhar nas estatísticas do YouTube. Então, 80% da galera não assiste. E você que está aí, que assiste nossa aula até o final, você já está na frente desses 80% de pessoas aí, tá bom? E isso vai de um modo geral para todos os alunos aí. Geralmente assim, a galera começa empenhada, focada e depois se perde aí. E sobra pra gente, que está aqui firme e forte, todos os dias estudando, tá bom? Deixa eu beber uma água aqui para a gente continuar. Então vamos lá. Agora que você já entendeu que uma função é uma relação onde eu pego duas grandezas e ele tem uma determinada regra, e no caso da função afim, elas são proporcionais, a gente aplica a regra de 3, eu tenho x de um lado, y do outro. Quais são as consequências desse tipo de comportamento, tá? Deixa eu apagar um pouquinho aqui pra gente. Então vamos lá, olha só. O que é que a gente entende aqui? Que eu tenho um conjunto que eu tenho os elementos de x, o outro conjunto que eu tenho os elementos de y. E como é que eu relaciono isso? Meu plano cartesiano, x, y. Dois eixos aí bem bonitos, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, tá? Então o que é que eu sei? Ó? No x eu disse que eu tinha um tempo, o tempo em horas. É o que eu chamo de variável independente, porque o tempo ele passa independente de qualquer coisa, tá certo? O tempo não precisa de nada para passar, mas o meu deslocamento, ele depende, porque se o tempo não passar, eu vou continuar parado, tá certo? Variável independente e variável dependente, o seu primeiro fator que você precisa saber para construir um gráfico de qualquer função que seja, tá certo?
Então, o que é que a gente precisa conhecer aqui, ó? Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter a quantidade de horas, 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas e por aí vai. E para cima eu tenho o meu deslocamento. O que é que eu sei? Que no início de tudo, eu estava no quilômetro 100. É aqui onde a gente tira o que nós chamamos de pares ordenados. Tá bom? Eu vou tentar colocar ele bem aqui no cantinho assim. O meu primeiro par ordenado é 0 em x e 100 em y. Beleza, turma? Olha só. Eu ligo o 0 com o 100. Então, 0 em x, 100 em y. Então, o 0 aqui eu vou ter, ó, 100 do lado de cá. Então, meu gráfico, ele começa por aqui. Tá certo? Isso no início de tudo. Mas depois de 1 hora, 1 em x, eu fui parar em 150 em y. Então eu vim aqui para cima, olha só. E aqui eu marco o meu segundo ponto. Tá certo? Continuando, na minha segunda hora, eu vim parar no 200. Continua marcando 200. Vamos marcar aqui o nosso terceiro ponto. E vamos finalizar aqui no terceiro, né? Na terceira hora. Na terceira hora, eu vim parar no 250. Então vamos lá. 250. Parei cá em cima. Quais são as consequências do crescimento proporcional? Qual é essa consequência? É que eu ando intervalos iguais em x e intervalos iguais em y. Olha só, da hora 0 para a hora 1, eu saí de 100 para 50. Ou seja, em 1 hora, eu andei 50 quilômetros. Eu estava em 100, vim parar em 150. 50 quilômetros e saí de 0 para 1 hora, ou seja, 1 hora, tá? De 1 hora para 2, eu saí de 150 e vim para 200. Em mais 1 hora, eu andei mais 50 quilômetros. Na próxima hora, eu vou andar mais 50 quilômetros. Na próxima também, mais 50. E assim sucessivamente. Para cada hora, para cada intervalo em x, eu tenho o mesmo intervalo em y. E isso vai me dar uma reta. A consequência do crescimento proporcional é que o seu gráfico vai ser uma reta. Então não existe função do primeiro grau, que é uma curva, que é um negócio lá estranho, que é uma parábola, que é uma circunferência, uma elipse, nada. É uma reta. Beleza, galera? Então, o que é... Vamos lá, até aqui tudo certo. A gente já separou conjunto A, conjunto B, já montamos o nosso gráfico, separamos nossos pares ordenados e entendemos que a consequência do crescimento proporcional é esse gráfico em forma de reta. Não sei se vocês perceberam, mas até agora eu não falei de lei geral, eu não falei como é que monta, como é que acha isso, como é que faz conta, nada. Até agora é tudo muito intuitivo. É tudo muito prático, tá? Se você chegar em casa e começar a pensar um pouquinho, você consegue. Você não precisa de memorização, de sair, ai meu Deus, o que é função, o que é função? Eu tenho que gravar o que é função. Você não precisa nada disso. É só você chegar aqui e dizer, poxa, de 0 hora para 100, de 1 para 150. Você vai montar todo esse esqueminha aqui bem bonitinho. Quando você menos esperar, você já chegou no gráfico. E quando você menos esperar, você chegou na lei geral. Você conseguiu estabelecer a lei, você vai conseguir entender os enunciados, transformar para a função, conseguir montar os gráficos, trazer do gráfico para a lei, você vai conseguir fazer inúmeras coisas sem memorizar praticamente nada. Beleza, galera? Então vamos continuar, que aqui agora a gente vai entender a consequência desse comportamento para a nossa lei geral. Tá certo? Então vamos nessa aí, vamos lá.
Bom, galera, agora você já entendeu as consequências do comportamento proporcional da função afim, relacionando os conjuntos A e B, X e Y, armando o gráfico, etc. Então agora a gente vai entender do gráfico quais são as consequências seguintes da nossa função. Certo? Para isso, deixa eu apagar um pouquinho aqui o lado de cá. A gente vai ter que identificar dois fatores. Esses dois fatores são decisivos para a formação da nossa lei geral. Vamos botar aqui, lei geral da nossa função, tá? Como é que a gente define essa lei geral? Como de costume, né? Isso daqui eu não vou gastar tanto tempo assim para te orientar. A gente já sabe que a gente representa por f de x igual a alguma coisa. E é muito provável que você já conheça qual é essa alguma coisa que tem aí. Mas como é que você vai entender isso daqui? Veja só. Deixa eu prolongar essa reta para cá, tá certo? E você vai ver o seguinte. Você tem que observar dois fatores. O primeiro fator é o mais fácil. É esse aqui. É onde começa, entre aspas, a minha função quando x é zero, tá certo? Onde a reta corta o eixo y, tá vendo? Eixo y em 100 é onde ela corta. Então esse é o nosso primeiro fator, 100. E qual é o segundo fator? O segundo fator é o que eu gosto de chamar de taxa de variação. Vamos lá. O segundo fator a gente vai chamar de taxa de variação. É claro que eu vou dar os nomes mais específicos aqui, tá? Mas a gente tem que prestar atenção no quanto varia. E a gente viu isso, ó. Para cada um valor em x, aumenta de 50 em 50, ó. 100, 150, 200, 250, 300, 350. Ou seja, a taxa de variação da minha função é 50. Tá certo? E como está crescendo, eu vou somar vezes o meu x. E aqui está a minha lei. Tá certo? Eu tenho um valor inicial, que é onde começa, que eu chamo de coeficiente linear. E eu tenho um coeficiente que eu vou chamar de angular. Ou simplesmente taxa de variação. Certo, galera? Então, novamente, olha só. 100 é de onde a minha função começa, de onde ela corta o eixo y. E esse 50 é a minha taxa de variação. Aumentou de 100 para 150, para 200, para 250. E é esse valor que multiplica por x. O coeficiente linear eu chamo de b. O coeficiente angular eu chamo de A e nossa lei geral é f de x, ax mais b. Um valor que multiplica x, que é a minha taxa de variação, o quanto varia a minha função, e o coeficiente linear b, que é o valor onde corta o eixo y aí, tá bom? Então até aqui a gente já tem um panorama bem geral, tá certo? Eu vou pegar agora algumas questões para a gente poder treinar um pouco e identificar todos esses fatores na função, tá certo? Para a gente conseguir fazer os exercícios e entender como eles são cobrados. De um modo geral, o que é que o Enem cobra? Ou ele te dá a lei, na verdade é assim, ó. Ou ele te dá o gráfico e pede para você achar a lei, ou ele te dá um texto e pede para você achar a lei, ou ele pode te dar a lei para você achar o gráfico ou vice-versa. Então ele vai sempre variando entre lei, gráfico e texto. Lei, gráfico e texto. Então a gente vai ter que brincar um pouquinho com isso daí e você tem somente que se atentar a esses dois fatores. O coeficiente linear, que é onde corta, e o angular, que é a minha taxa de variação aí. Tá bom? A gente vai começar bem facinho, com uma questão bem tranquila, e depois a gente começa a dificultar um pouquinho e melhorar nossos aprendizados aí. Tá certo? Então vamos nessa lá. Vamos lá.
Vamos lá, vamos começar pela questão 162 do Enem de 2010, prova azul, como de costume, tá? E aqui é aquela questão bem básica para a gente começar a entender como trazer do texto para a lei geral da função do primeiro grau, tá certo? Então vamos para a leitura aí. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, inclusive eu acho que eu já fiz até essa questão aqui no canal, acho que se você der uma procurada aí você acha. Metrópole, com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, começou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. E se você já está acostumado aqui com minha metodologia de estudos, você sabe que questões de funções, equações, expressões numéricas, a gente aplica o método lê um pouquinho e escreve. Então, até aqui eu já li um pouco e já coletei minhas primeiras informações. Quais são? Que eu pago por ano $24, tá? E isso me dá direito de eu andar 30 minutos por dia. Caso eu ultrapasse, tá vendo? Então, lê um pouquinho e escreve, senão a gente se embola aí, tá? Caso eu queira passar disso, o que é que eu vou fazer? O ciclista pode retirar, pronto. Se ele quiser estender a pedalada, ele vai pagar $3 por hora extra. Então já tenho todas as minhas informações. Eu pago $24, ando o ano todo, 30 minutos por dia. Cada hora extra eu pago $3. Então, agora que a gente já leu o problema, já identificou os dados, a gente tem que descobrir o objetivo. Qual é o objetivo? Qual a expressão? Ou seja, como que a gente vai relacionar o valor que eu vou pagar com a quantidade de horas extras. Então eu tenho aqui duas dicas. Primeiro a gente vai diretão no ponto e depois a gente vai no passo a passo, tá? Como é direto no ponto? F de x, eu pago $24 independente de qualquer coisa e se eu ultrapassar, eu vou pagar mais, vou pagar mais. Se eu ultrapassar os 30 minutos por dia, eu vou pagar mais $3 por hora extra. Ou seja, eu tenho um valor fixo, que é o meu coeficiente linear B, tá bom? É um valor fixo, onde começa tudo. Se eu não andar 0 hora extra, eu não vou pagar nada mais, então ele é o meu valor fixo. E o 3 vai variando, porque para cada hora extra, o meu valor aumenta em R$3. Para cada hora extra vai aumentando de 3 em 3, olha só minha taxa de variação, meu coeficiente angular, tá certo? Então isso daqui é do jeito diretão, se você já tem um tato melhor aí para fazer as questões. Caso não, como é que você vai fazer bem devagarzinho? Você vai imaginar o seguinte. Imagine o seguinte, eu não andei nenhuma hora extra. Se eu não andei nenhuma hora extra, eu vou pagar só $24. Se eu andar uma hora extra, eu vou pagar $24 mais $3 pela hora extra. Tudo bem. Se eu andar 2 horas extras, eu vou pagar $24 mais 3 vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu pago pela primeira hora e pela segunda hora. Agora imagine que você andou 3 horas extras. Você vai pagar os mesmos $24 mais 3 vezes 3. Porque você paga pela primeira, pela segunda e pela terceira. Pela primeira, você paga só por ela, por 1. Então, se eu andar X horas extras, eu vou pagar 24 mais 3 vezes X, que é o valor que muda. E aqui está a minha expressão, 24 mais 3x. Tá bom, galera? E aqui a gente marca a alternativa correta, letra D de dado. É uma questão bem fácil, que com os conceitos básicos de função do primeiro grau, você consegue encontrar aí a lei geral dela. Tá bom? Mas como o nosso objetivo aqui não é só esse, é a gente aprender de fato como funciona a função do primeiro grau,
A gente vai pegar essa lei agora, que estava em um texto, tá? Estava no texto bonitinho, trouxe para a lei geral e agora a gente vai trazer ele para o gráfico e você vai ver que é bem fácil armar esse gráfico. Vamos lá. Então, beleza. Duas coisas você tem que ver logo de cara. Você vai traçar o seu plano cartesiano, x e y, e identificar o que é independente e o que é dependente. Qual é a variável independente e a dependente? O que é que você percebe? Que quanto mais horas extras eu ando, mais eu vou pagar. Maior vai ser o valor que eu vou pagar. Então, tanto é que a própria questão lhe diz, ela lhe diz assim, olha só, a expressão que relaciona o valor pago com a quantidade de horas, beleza? Eu relaciono o valor pago com a quantidade de horas. Então, para cada hora eu vou ter um determinado valor. Independente, horas, dependente, o valor que eu pago. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente começa aqui? Primeiro lugar, marca de onde começa. 24. 24. Esse é o meu primeiro ponto. A partir daqui, o que é que você vai fazer? Taxa de variação. É por isso que a gente dá o nome de taxa de variação. 3 dólares por hora. Então, depois de uma hora, vai aumentar 3. 24 mais 3, 27. Na segunda hora, o que é que vai acontecer? 27 mais 3, 30. Marca aqui. Na terceira hora, o que é que vai acontecer? 30 mais 3, 33. Marca o ponto aqui. E aí você vai para quantas vezes você quiser. Você só precisa saber de onde começa sobre o eixo Y e qual é a minha taxa de variação. E o restante fica muito fácil. Beleza, galera? Então é isso daí que a gente tem para aprender de função do primeiro grau. Tem só mais uma pequena coisa, mais um pequeno detalhe que a gente vai ver logo em seguida em algumas outras questões. Agora a gente vai tentar fazer uma outra questão envolvendo esse lance aqui de identificar a lei geral, a gente vai fazer o gráfico também, assim como a gente fez nesse, e fortalecer o nosso estudo de função aí. Tá certo? Então vamos nessa, vamos continuar. Agora, novamente, vamos continuar nessa perspectiva de encontrar as equações, as expressões que representam os determinados problemas. Então a gente vai fazer Enem 2009, questão 159, prova azul. Tá? Essa aqui é um pouquinho complicada, quer dizer, não complicada, mas ela é um pouquinho mais elaborada, tá certo? Então vamos lá. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura. Tudo bem. Aí ele tem a figura aí, a gente consegue ver a figura, e ele diz o seguinte, ó. Olha só que interessante, olha só como a própria questão já te ajuda. Ele chama a altura de y, tá vendo? Na figura aí você vê, ó, a altura ele chama de y. Ou seja, y, que é a minha altura, depende da quantidade de bolinhas. Então, y, altura, quantidade de bolinhas, x. Olha aí que interessante. A própria questão ela já lhe diz. Então tenta aproveitar o máximo de informações que a questão dá para você, certo? Aí ele me dá um quadro e me diz o seguinte, olha só. Quando eu tenho 5 bolinhas, a minha altura é 6,35 centímetros. Quando eu tenho 10 bolinhas, eu tenho 6,7 centímetros. Quando eu tenho 15, eu tenho 7,05 centímetros. Tá certo? Então, o que é que a gente percebe? Função do primeiro grau, né? Função do primeiro grau, olha só. Crescimentos proporcionais, ou seja, de 5 bolinhas para 10 bolinhas, são 5
bolinhas, né? De 5 para 10 aumentou 5. E de 6,35 para 6,70 aumentou 0,35 centímetros. De novo, eu tinha 5, aumentou para 10, variou 5. Eu tinha 6,35, aumentou para 6,7, aumentou 0,35. Ou seja, crescimentos proporcionais, proporcionalidade, função do primeiro grau. Qual é a lei geral da função do primeiro grau? F de x, ax mais b. Lembrando, b é onde começa a minha função, ou seja, quando eu tiver 0 bolinhas, e o a é a minha taxa de variação, o meu coeficiente angular, o quanto varia para cada bolinha. Tá certo? Quanto vai variar para cada bolinha. Então eu preciso encontrar o valor que começa e a minha taxa de variação. E já está muito claro, gente. Função do primeiro grau, grandezas diretamente proporcionais. 5 bolinhas, olha só que beleza, ó. Bolinhas e aqui h de altura, tá certo? Olha só, 5 bolinhas, 0,35. Para facilitar a nossa conta, não, vamos deixar assim mesmo. Eu quero saber taxa de variação, ou seja, quando eu colocar uma bolinha, quanto é que vai aumentar? É isso aí que eu quero saber. Para cada bolinha que eu colocar, quanto vai aumentar? Então, quando eu botar uma bolinha, para quanto é que a gente vai? E aí você aplica, ó, meio pelos extremos. 5x igual a 0,35. X igual a 0,35 sobre 5, tá? Não é uma conta difícil. Quanto é 35 dividido por 5? 7. 0,07. Então, o meu coeficiente angular é 0,07. Então, até aqui eu já tenho f de x igual a 0,07x mais b. Falta eu achar o valor de b. Mas aqui a gente, olhando as alternativas, a gente já marca a letra E e já matou a questão, só achando o coeficiente angular. Como é que a gente vê o coeficiente linear? Muito fácil, gente. Para cada 5 bolinhas, varia 0,35. Aqui eu estou em 6,35, eu tenho que vir para quanto? Para 6. Mais 6. Acabou minha questão. A gente marca a letra E. E ponto final. Toda a função do primeiro grau, você tem que identificar a variação. Não se atente ao nome coeficiente angular, se atente ao nome taxa de variação. Quanto é que vai variar? De 5 para 10, 5 bolinhas variou 35. Então, para uma variação é x. Toda a função do primeiro grau é só aplicar a regra de 3 para você achar o coeficiente angular. Achou o coeficiente angular, pega o valorzinho que está lá no começo e aqui está a sua lei formada, beleza? E já que a gente está falando tanto da bendita proporcionalidade na função do primeiro grau, de que o crescimento é proporcional, de que é uma reta ao gráfico, etc, 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 agora a gente vai fazer duas questões que a gente vai resolvê-las a partir da proporcionalidade, beleza? Sim, é óbvio que você tem que ter o conhecimento em função do primeiro grau para você saber que pode usar a proporcionalidade, mas de fato mesmo não vai usar a função do primeiro grau, você vai usar regra de 3, tá bom? Então vamos nessa, a gente vai fazer duas questões aí. Beleza, para a gente começar a entender por que a proporcionalidade está diretamente ligada à função do primeiro grau, ou seja, porque o comportamento da função do primeiro grau é de grandezas diretamente proporcionais, a gente vai fazer a questão 158 do Enem de 2016, prova azul, tá bom? Então vamos para a leitura. Aqui a gente vai começar a entender de fato como aplicar a regra de 3 para resolver as questões de função do primeiro grau no Enem. Então vamos lá. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos, ou seja, de rios, né?
existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. Até agora, falou e não me disse nada. O nível de água em um reservatório foi monitorado por um período que está sendo mostrado no gráfico. E olha o que ele fala, ó. Suponha que essa tendência linear observada, olha que interessante, tendência linear, uma reta, a função do primeiro grau, grandezas diretamente proporcionais, se prolongue pelos próximos meses. Então o que é que a gente olha? A gente tem dois eixos. No meu eixo X, eu tenho o tempo, na maioria das vezes no eixo X vai estar o tempo, porque o tempo é uma grandeza independente, o tempo passa independente de qualquer coisa. O tempo aqui, ele deu em meses, certo? E cá eu tenho a porcentagem do meu rio, tá? E eu vi que eu tinha 30% e caí para 10%. Tudo isso do primeiro até o quinto ou sexto, até o sexto mês. Então, no comecinho eu tinha 30, depois de tanto tempo, caiu. Tá certo, pessoal? De forma linear. Lembra? De forma linear, constante, função do primeiro grau, proporcionalidade. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Muito simples. Primeiro eu faço do jeito fácil, depois a gente vai fazer do jeito mais completo. O que é que acontece? Olha só. Do primeiro até o sexto mês, se passaram 5 meses. Então, vamos lá. Em 5 meses, eu vim de 30 para 20, eu vim de 30 para 10. Então, 20% de redução. Em 5 meses, 20% de redução. Tá no gráfico, pessoal. Tem que aprender a interpretar o gráfico. Olha só. Do primeiro ao sexto mês, 5 meses, caiu de 30 para 20, para 10, 20% de redução. E ele me pergunta o seguinte: se essa tendência continuar, ou seja, de forma linear, vai chegar um tempo que eu vou chegar no zero, que o meu rio vai secar. Vai cair de 10 para 0, ou seja, ele vai reduzir mais 10%, né? Está em 10 para chegar em 0, tem que reduzir mais 10. E observe que 10 é metade de 20, certo? Se 10 é metade de 20, eu preciso também da metade do tempo. 2,5 meses. Grandezas diretamente proporcionais. Acabou. Ponto final. Se você quisesse fazer com regra de 3, você ia fazer aqui, ó. Tempo. Aqui você ia ter porcentagem do rio. Em 5 meses, reduziu 20%. Eu quero que reduza 10 até zerar. De quanto tempo eu preciso? X. Meio pelos extremos. 20x igual a 10 vezes 5. X igual a 50 dividido por 20. Corto zero. 2,5 meses. E aí a gente marca a letra A de amor. Resposta correta. Pegou, galera? Não tem muito mistério. Função do primeiro grau relaciona grandezas de forma diretamente proporcional. Aplica a regra de 3 e seja feliz. Muito simples, tá bom? Agora, se você quisesse... Não, professor, eu não quero desse jeito. Eu quero encontrar o meu coeficiente angular. Ou então, sei lá, eu quero encontrar a lei geral, sei lá, que seja. Como é que você encontra o seu coeficiente angular, a sua taxa de variação? É muito simples, olha só, aqui é o jeito já um pouquinho mais complicado. O que é que você vai observar? Que do 1 até o 6, ou seja, em 5 meses, tempo, porcentagem, reduziu 20%. E eu quero saber, para um mês, sempre que a gente fala de achar o coeficiente angular, a taxa de variação, a gente toma 1 como referência, porque eu quero uma referência, tá certo? A variação para um intervalo em x. E aqui do lado eu vou botar quem? X. Meio pelos extremos.
5x igual a 20, certo? X igual a 20 sobre 5, 4%. Então, esse é o meu coeficiente angular, tá certo? Você só tem que tomar cuidado para um detalhe, tá? Eu peço desculpas porque eu não falei muito no começo, mas você é muito inteligente, eu tenho certeza disso. E você vai saber que este coeficiente angular é negativo. Por que negativo, professor? Porque minha função fica menor. O tempo passa e o nível diminui. Então eu não posso ter um coeficiente angular positivo, porque senão minha função iria crescer. Só tomar cuidado com esse detalhe. Beleza, turma? Então é isso daí. A gente pegou o gráfico, usou a proporcionalidade e agora a gente vai fazer outra de proporcionalidade que eu ainda acho mais fácil do que essa aí. Tá bom? Então vamos nessa. Vamos lá, ainda na base da proporcionalidade. A gente vai fazer a questão 168 do Enem de 2018, também da prova azul. Vamos nessa. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida, parará. Então, o gráfico mostra a cobertura, ou seja, em porcentagem, das campanhas entre 2013 e 2017, tá? É só dar uma olhadinha no gráfico. Eu vou desenhar ele aqui bem rapidinho, só para a gente poder não ficar tão perdido assim. Aqui a gente tem 67%, aqui a gente cai para 59%, aqui a gente volta para 61%. Isso entre 2013, aqui a gente chegou em 2015 e aqui a gente chegou em 2017. E a gente consegue perceber que em 2014 e 2016 eu não tenho os valores, tá? Então, muito provavelmente é isso que ele vai me perguntar. Quanto foi a taxa de porcentagem de vacinados em 2014? Qual foi a taxa de vacinados em 2016? Tá certo? E aí é bom que você já vai se preparando para você conseguir identificar mais rapidamente quais são os objetivos das questões, sem precisar você ler todo aquele monte de texto. Mas você só consegue isso na prática, praticando. E eu não canso de dizer isso nas aulas. Todas as aulas eu falo a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. E olha só o que ele fala, ó. Na cobertura de vacinação, nos períodos de 13 a 15 e de 15 a 17, deu-se de forma linear. Linear em forma de reta. Daqui até aqui eu tenho uma reta e até aqui eu tenho outra reta, tá? É nítido que a gente consegue visualizar isso, mas ele me diz ainda assim para reforçar tudo isso daí, tá bom? Lembra, função do primeiro grau, grandezas diretamente proporcionais. Então, para cada ano em x, eu tenho a mesma variação em y. Variou um ano aqui, variou x% aqui. Variou outro ano aqui, x% aqui. Beleza? Não tem que inventar muita história. Então, quando eu pego 2014, ele vai ter a mesma distância do 67 para cá e do 59 para cá. Ou seja, isso daqui vai estar exatamente no meio entre 67 e 59. Qual é o número que está no meio entre 67 e 59? Não precisa fazer conta nenhuma, tá certo? É só você me dizer quem é que está no meio entre 67 e 59. 63%. Acabou. Beleza? Para a galera que não assistiu a aula toda, caiu aqui de paraquedas, deixa eu explicar de novo o que foi que eu fiz. Quando eu tenho um gráfico linear, ou seja, uma reta, as grandezas são diretamente proporcionais. Por isso que, para cada ano, eu tenho a mesma variação. Para cada ano, a mesma variação. De 13 para 14 variou x, de 14 para 15 também variou x. Portanto, 2014 está exatamente no meio, entre 67 e 59. O que é que seu professor na escola vai te ensinar?
que o ponto médio, ele vai falar bem assim, o ponto médio num gráfico de função do primeiro grau é a média aritmética. Então você vai fazer 67 mais 59 sobre 2 e chegar na resposta. Chega também na resposta, mas é mais fácil você entender que é o ponto que está no meio. Somente isso. Quem é que está no meio entre 67 e 59? 63. Para ficar mais fácil de entender, você pode fazer assim, ó. 63 menos 59 dá 8. E 59, 8 dividido por 2, 4. 59 mais 4, 63%. Tá bom? A gente marca qual a alternativa correta? Letra B de bola. Beleza, galera? Então, basicamente é isso daí. A gente fez duas questões envolvendo diretamente a proporcionalidade. Tá bom? Agora a gente vai partir para uma parte também muito importante, que é a parte onde a gente vai analisar os gráficos e entender e conseguir compreender exatamente quem é a minha taxa de variação, quem é meu coeficiente angular, tá certo? Entendendo quem é o coeficiente angular, fica muito mais fácil para você poder resolver tudo. E agora também a gente vai ver umas funções decrescentes, tá bom? Olha só, você já deve ter percebido aqui que toda essa nossa aula, não sei quanto tempo de aula tem até agora, deixa eu olhar a hora, a gente deve ter aproximadamente uns 40 minutos de aula no máximo, tá? Toda essa nossa aula, ela é completamente diferente do método tradicional, certo? E por que eu lhe digo isso? Porque a minha vivência, a minha experiência com a prova do Enem, olha só, é com a prova do Enem. Ela me permite que eu chegue aqui hoje e te dê uma aula assim. Eu trabalho com turmas de primeiro ano. Lá na escola onde eu trabalho, eu tenho 3 turmas de primeiro ano. E eu não ensino dessa forma. Obviamente que eu não ensino dessa forma. Eu tenho que trazer um pouquinho do método mais tradicional, ensinar toda aquela parte mais burocrática, aquela parte mais conteudista, etc. Aqui não. Aqui você está se preparando para fazer o Enem. E você tem que entender o que é que o Enem te cobra. E é isso que eu estou tentando te ensinar aqui. Eu não quero que você passe horas e horas estudando conteúdos que não vão cair. Tem gente, por exemplo, que pega a função do primeiro grau e faz uma playlist, a playlist definitiva de função do primeiro grau. Aqui você vai aprender tudo de função do primeiro grau para o Enem. Aí você olha na playlist, tem lá 7, 8 vídeos de 40, 30 minutos, cheio de coisa. Calcule f de 1, calcule f de 2, calcule as raízes, calcule a raiz, ache não sei o que, faça não sei o que, se y é tanto, quem é x? Não, pô, vamos com calma lá, tá? Deixa eu até respirar depois dessa. Não precisa nada disso daqui, pessoal. E outra coisa, eu hoje como professor da rede pública de ensino e também aqui do cursinho pré-vestibular, mas principalmente lá da educação básica, eu já tento trazer toda essa perspectiva para os meus alunos. Tanto é que se você comparar uma avaliação minha com uma avaliação de qualquer outro professor, seja de onde eu trabalho ou seja de outro lugar, você nitidamente percebe a diferença, tá certo? E com relação ao nosso conteúdo, eu acredito que essa nossa aula de hoje está sendo muito proveitosa, tá bom? Então, como eu já falei, a gente agora vai entender melhor como funciona identificar o coeficiente de variação, nosso coeficiente angular, a nossa taxa de variação, tá certo? E praticar mais questões, porque você só aprende matemática praticando. É igual a um músculo, o músculo só cresce, só fica forte se você exercitar. Quando você para de exercitar, ele murcha. Agora, para você exercitar, você tem que se alimentar. E como é que você se alimenta? A aula de matemática aqui comigo, toda quarta-feira às 16 horas. Tá certo? Então vamos lá, eu vou apagar isso daqui e a gente já vai direto para a questão. Na questão, a gente aprende como encontrar, sem errar, o coeficiente angular das funções do primeiro grau. Vamos lá. Vamos lá, galera.
Enem 2016, questão 149 da prova azul. E para quem chegou agora nessa aula, caso você não saiba, chegou agora nessa questão, esse vídeo aqui dessa questão foi retirado de uma aula completona de matemática para o Enem de função do primeiro grau, tá? Então, se você quiser assistir, chega lá e assiste, senão a gente continua daqui. Então aqui a gente vai direto ao ponto. O objetivo dessa questão é você conseguir identificar o coeficiente angular das minhas funções do primeiro grau, o que eu gosto de chamar de taxa de variação, tá bom? Então vamos lá, vamos para a leitura. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de um foguete A e B, tá? Então logo olhando a figura aí, você consegue observar que o A é o azul e o B é o preto, tá bom, pessoal? A gente não vai gastar tanto tempo assim na leitura não, tá bom? O que você precisa entender é o seguinte, que o A ele tem uma trajetória parabólica. É como se eu tivesse chutado uma bola, ela bateu na altura máxima e depois ela cai. Depois de um certo tempo, ela cai. Já a outra não. A outra deu um chute nela, ó, e ela foi reto. Aqui ela vai ao infinito e além, sem parar, tá bom? E em algum momento, ó, a trajetória delas se cruza. Tudo bem? Então vamos lá. Aí o que é que ele me diz aqui? Olha só. O gráfico mostra as alturas. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, como eu acabei de falar, e etc. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do B, que é o preto, deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. E o objetivo, pessoal, é que o B tocasse no A no seu ponto máximo. Cá em cima, no vértice da nossa parábola, tá? Ou seja, ele está indo assim nessa direção, eu quero que ele vá mais alto, para ele tocar aqui, ó, no nosso vértice, tá bom? Então o que é que eu sei? Que essa altura máxima é 16. E foi no tempo, vamos olhar? Foi no tempo 4, tá bom? Então, o B tem um determinado coeficiente angular. E eu quero saber qual será o novo coeficiente angular dele, ou seja, ele tem que fazer essa trajetória aqui, ó. Essa é a trajetória do B. Para eu saber quanto tem que aumentar ou quanto tem que diminuir, eu tenho que achar o atual. E aí eu vou te ensinar como encontrar o coeficiente angular de qualquer função do primeiro grau para você não esquecer nunca mais. Como é que você encontra, pessoal? Olha só, do tempo 0 até o tempo 6, ou seja, em 6 minutos, né? Ele fala minutos aqui? Segundos. Lembra? Função do primeiro grau, grandezas diretamente proporcionais. Do 0 até o 6, ou seja, em 6 segundos, eu saí da altura 0 e cheguei na altura 12 metros. Tá certo? Coeficiente angular, taxa de variação. Então, em 1 segundo, quantos metros eu ando? Acabou. Acabou. Regra de 3, joga a regra de 3 para dentro e tá tudo certo, tá bom? De 0 até 6 segundos, eu subi de 0 até 12 metros. Então, em 1 segundo, vai para quanto? Vamos lá, regra de 3, meio pelos extremos. 6x igual a 12, x igual a 12 dividido por 6, x igual a 2. Esse é o meu atual coeficiente linear, 2. Mas eu quero saber o novo. No novo, vamos lá, atual, o novo, né? Vamos botar aqui o novo. Aqui é o antigo, tá? Vamos chamar de antigo, atual, ficou confuso. O antigo, vamos para o novo agora. No novo, ele tem que tocar aqui, ó, de 0 até 4. Então, em 4 segundos, eu tenho que atingir, ó, a altura máxima, que é quanto? 16 metros.
Então, em 1 segundo, qual é a minha variação? Por isso que eu dou o nome de taxa de variação, tá bom? Meio pelos extremos de novo. 4x igual a 16, x igual a 16 sobre 4, x igual a 4. Se eu estava em 2 e eu tenho que chegar em 4, eu tenho que aumentar quanto? Aumentar 2 unidades. E aí eu marco a alternativa correta, letra C de casa ou C de chapéu. Então, toda vez que você quiser encontrar variação angular, taxa de variação, você vai pegar variação em x, variação em y, regra de 3. Variação em x, variação em y, regra de 3. Por que que isso acontece? Porque a minha reta com o eixo x forma um ângulo e a tangente desse ângulo é o seu coeficiente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Não vou complicar muito sua cabeça não. Tá certo, galera? Então é isso aí. Vamos dar prosseguimento. Vamos lá, vamos continuar encontrando a nossa taxa de variação, ou seja, o nosso coeficiente angular nas funções do primeiro grau, tá bom? Então a gente vai fazer a questão 156 do Enem de 2010, segunda aplicação. Vamos lá. Sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Então, a gente olha logo o gráfico. Ele me dá um gráfico aqui, ó, iniciando do zero, e aqui eu tinha 18 bi. Então, se a gente ler a questão direitinho aí, que aqui a gente vai logo direto ao ponto, tá? A gente vai observar que ele chama 0 de 2000 e... cadê? 2007. Então, 1 vai ser 2008, 2 vai ser 2009, beleza? E assim sucessivamente. E o que a gente percebe é que depois de 9 anos, ó, eu não vou ter mais nada, vai ter reduzido completamente, tá certo? De 0 até 9 anos, reduziu de 18 para 0, tá bom? Então vamos lá. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011? Vamos só continuar aqui, olha só. O tempo 3 vai ser 2010, o tempo 4 vai ser 2011. Tudo bem, pessoal? Então eu quero saber, quando eu chegar aqui, ó, tempo 4, quantos bilhões eu vou ter do lado de cá? Então eu tenho que saber, olha o que é que eu preciso saber para eu responder essa questão. Em um ano, quantos bilhões de lixo varia? Para cada ano, depois de um ano, quanto é que eu vou ter? Depois de 2 anos, quanto é que eu vou ter? Depois de 3 anos, quanto é que eu vou ter? É isso que a questão está me pedindo. Para cada ano, qual é que vai ser a minha taxa de variação? Tá bom? E aí, de novo, função do primeiro grau, grandezas diretamente proporcionais. Regra de 3, velho. Olha só, do tempo 0 até o tempo 9, são 9 anos. Em 9 anos, reduziu de 18 para 0, ou seja, 18 bi. Eu quero para quantos anos? Para 4. Em 4 anos, vai reduzir quanto? X. Meio pelos extremos. Ó, 9x igual a 18 vezes 4. X igual a 18 vezes 4 sobre 9. Por que eu não multipliquei? Porque 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes 4, 8 bilhões, tá bom? Então, se eu tinha 18 aqui, e aqui tem que tomar cuidado, a resposta não é 8. Toma cuidado, a resposta não é 8. Ele tem aí a alternativa, a letra D, mas não é essa a resposta, tá certo? Porque isso foi o quanto
reduziu. E eu não quero quanto reduziu, olha só, eu quero saber quantas serão consumidas. Aqui foi 18, vai reduzir 8, 18 menos 8, 10. Bi. E aí a gente marca a alternativa correta, letra E. Então toma cuidado, pessoal, toma cuidado, porque você pode ter o raciocínio todo correto e no final você marcar a questão errada, tá bom? E para quem tem dúvidas, olha só, quando a gente corta o eixo Y, a gente tem o B, lembra? F de x igual a AX mais B. Cortou Y é o B, cortou x é o que a gente chama de raiz da função ou zero da função. O Enem geralmente não cobra muito cálculos de raiz de função do primeiro grau, tá? Nem do segundo grau. Mas é bom você ter isso em mente aí, que aqui a gente fala de raiz. Beleza? Beleza, turma. Olha só. Agora a gente já está praticamente finalizando nossa aula, tá? Então eu trouxe uma questão aqui onde a gente vai aprender, continuar aprendendo a identificar o coeficiente angular das minhas retas, ou seja, a inclinação dessa reta, tá? E a montar a expressão de uma função do primeiro grau decrescente, ou seja, com o meu coeficiente angular, minha taxa de variação negativa, tá bom? E aí eu acho que aqui a gente consegue finalizar essa aula bem legal e você já vai ter aprendido basicamente tudo de função que é cobrado no Enem, tá bom? Então vamos lá, vamos para a leitura. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque deste carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. E é exatamente isso que a gente consegue observar na imagem, tá bom? Vou pegar o microfone aqui porque ele está soltando aqui, mas não tem problema não. Então olha só, a gente pode observar no gráfico que no início de tudo eu tinha 50 litros de combustível e foi passando o tempo, eu fui andando com o carro e eu fui consumindo a quantidade de litros de combustível. Tudo certo. Aí o que é que ele fala? O segmento de reta no gráfico mostra o resultado do teste. E aí ele me diz, aqui eu tenho a quantidade de litros e aqui eu tenho a distância percorrida. E eu quero saber qual é a expressão que vai relacionar, olha só, vai relacionar a minha quantidade de litros com a distância percorrida. O gráfico é uma reta, uma função linear, daquele formato que a gente já conhece, AX mais B. E aqui o que é que você precisa identificar? Isso é o seu coeficiente linear e isso é o seu coeficiente angular. E de começo de conversa, o que é que você tem que saber? Uma ladeirinha para baixo. O gráfico está decrescente, então seu valor de A vai ser negativo, tá certo? Então vamos lá, só até aqui o que é que a gente já tem, olha só. Você tem que entender o seguinte, f de x, o valor de B você já tem, que é onde começa, ó, onde eu corto o eixo y. É 50, vamos botar ele aqui, mais 50. Se você quiser, você já pode vir nas alternativas para você começar a eliminar. Por exemplo, letra A, o coeficiente B é 500, elimina. Letra C, 500, elimina. Letra E, 500, elimina. Então só sobrou letra B e letra D. E aqui a gente já mata a questão também, eu vou lhe dizer por quê. Porque na letra D, o coeficiente está positivo. Olha só, x sobre 10 positivo. Positivo, a função cresce. E aqui a função decresce. Consequentemente, só sobra aí letra B para a gente marcar como verdadeira. De novo. Em B é onde começa tudo, 50. Então, letra A, letra C e letra E, o meu valor de B é 500. Não me serve. Segunda coisa, a quantidade de combustível vai diminuindo. Como ela está diminuindo, o coeficiente angular é negativo.
E na letra D, o coeficiente angular é positivo. Então ela também não me serve, só sobra a letra B como resposta correta. Mas vamos lá, como é que a gente acha o nosso coeficiente angular? Muito simples. De 0 até 500, ou seja, 500 metros ou quilômetros, não sei o que ele chamou, eu gastei de 50 até 0, 50 litros de combustível. Então, para cada metro percorrido, quantos litros eu gasto? Ou seja, quanto que meu tanque vai variar? Regra de 3, grandezas diretamente proporcionais. Você não precisa se preocupar com muita coisa. Meio pelos extremos, 500x igual a 50, corto o zero logo, x igual a 5 sobre 50, 1 sobre 10, tá? Negativo. Por que negativo? Porque a minha função está decrescente. Tá certo, turma? Então tá aqui nossa lei geral. Vamos só deixar ela mais bonitinha aqui. Deixa eu arrumar um espaço para colocar. F de x igual a menos x sobre 10 mais 50. Beleza? E aqui a gente acaba a nossa questão. Tá certo, galera? Bom, e para você que ficou aqui até agora, compartilha esse vídeo com a galera que você puder. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula de verdade. Se ainda ficou alguma dúvida, é provável que tenha ficado, não é nada de errado, não há nenhum problema com isso. Comenta aqui embaixo, eu mando um direct lá no Insta que eu estou à disposição para responder. E lembra que todo sábado sai aula de dúvidas. E uma das dúvidas a serem respondidas pode ser a sua, tá bom? Então, um forte abraço, bons estudos. A gente se vê na próxima quarta-feira e diariamente em todas as nossas redes sociais. Valeu, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.